irmãos, 7, verso 9, diz assim: depois disso eu olhei, e eis que uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos, e gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 seres viventes, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me dizendo: quem são esses que estão com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estarão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está assentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, não terão mais sede, nem arderá o sol, e sobre eles nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará de os seus olhos toda lágrima. Fala conosco, Senhor, à luz da Tua palavra. Que a Tua palavra encontre lugar no coração do Teu povo, Senhor. Que nesta manhã o Senhor venha nos fortificar, nos revitalizar, nos fortificar à luz da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto do Apocalipse faz parte também da série de sermões Porquê Dele. É o sermão de número 4, agora por meio dele. Falamos em 5 porquê dele, por meio dele é o número 4. Depois ainda falaremos para ele. Embora agora em junho Deus aqueceu o meu coração com essa proposta de trabalhar o mês de junho, tirando as datas específicas e especiais do calendário da igreja, mas trabalharmos aqui com uma série de mensagens escatológicas, sobre a vinda de Cristo, sobre o trono, sobre o julgamento, sobre escatologia. E eu senti essa necessidade na dieta bíblica da igreja, de falarmos, dedicarmos um tempo maior a falar dos últimos tempos, a falar da vinda do Senhor, a falar das coisas que envolvem a vinda do nosso Deus. E isso certamente provocará mais temor em nossos corações. O temor de saber que Ele vem, e Ele vem, e Ele virá para buscar a sua igreja. Mas agora, irmãos, aqui no capítulo 7 de Apocalipse, após falar no capítulo 6 dos ímpios, de todos aqueles que não têm Jesus, iriam sofrer, e vão sofrer, e já estão sofrendo, além do que, na verdade, a igreja já suporta todo o sofrimento. O mundo já está indo de mal a pior, e sofrendo mais e mais. Os ímpios, a Bíblia diz que eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, traindo e sendo traídos. Essa é a proposta e a esperança para aqueles que vivem sem a esperança no Filho de Deus. E falando porquê dele, por meio dele e para ele, eu, observando esse texto, me chamou muita atenção e trabalhar justamente isso no coração da igreja. Tivemos a oportunidade de fazer a exposição em Apocalipse aqui na igreja, que duraram 11 meses. Essa exposição durou 11 meses aqui na igreja, sobre o livro de Apocalipse. E a palavra do Senhor se renova cada dia. E confesso para os irmãos, quanto mais leio o Apocalipse, eu sinto vontade de pregar de novo Apocalipse,
porque eu descubro quantas coisas eu deixei de falar, quantas coisas passou, mas não é verdade, é porque a palavra do Senhor se renova a cada dia em nossas vidas. A palavra do Senhor é viva. E aqui, após falar o destino dos ímpios sem Deus, após falar o destino dos ímpios sem Cristo, agora vem o apóstolo João declarando uma visão e vendo a vitória da igreja, vendo a vitória do Senhor, mesmo sobre a igreja e com a igreja, mesmo em meio aos sofrimentos. E descobrimos que o sofrimento, sobretudo quando eu digo sofrimento da igreja, dos santos em Cristo Jesus, assim chamados na Bíblia, separados em Cristo Jesus, é o que nós somos separados do mundo, somos separados da impureza, da imoralidade, embora a nossa natureza pecaminosa seja inclinada a essas coisas, não fazemos mais parte dessas coisas, porque vivemos para o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo menos essa é a proposta do Evangelho. Após falar então sobre o destino desses homens, a abertura dos selos, e João dizer quem é digno, e observar tudo que estava acontecendo ali na visão que ele teve na ilha de Patmos, no verso 9, então ele vai tratar de algo muito importante para mim e importante para você, para entendermos algumas coisas aqui na terra, para exercitarmos aqui, para que cheguemos no céu. Aqui, irmãos, somos noivas de Cristo. Lá na glória seremos, então, simbolicamente falando, a esposa do Cordeiro. Ali será o dia do casamento da noiva com o Cordeiro, com o noivo, que é Cristo. E bem sabemos que em relacionamento, pré-casamento, ajustam-se logo algumas coisas antes para que o casamento seja uma bênção. E aqui vai descrever exatamente isso, a multidão que ele vê. Aqui diz o texto, olha comigo o verso 9. Depois disso eu olhei, e eis que uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, famílias, povos, línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Aleluia. A primeira coisa que o João vê é uma multidão que não se podia contar, de povos, línguas, nações, povos diferentes, famílias, tribos, todos os povos, etnias, reunidos diante do trono, parados em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é o Senhor. E de quem é o trono? O trono é de Deus. Ele está assentado no trono. E a Bíblia toda, o Novo Testamento descreve. Estevão, quando viu também e descrevendo a sua visão, ele sempre vê alguém assentado no trono e o Cordeiro à direita daquele que está assentado no trono. João também vai escrever que ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Meus irmãos, queríamos falar disso nesta manhã, sobre trono, sobre soberania, sobre poder, e dizer para você que trono, poder, soberania pertence ao Senhor, pertence ao nosso Deus, revestido de glória, poder e majestade, com o nome que é sobre todo nome, e por meio de Cristo, as nações, povos, línguas, etnias, todos estão em pé, parados diante do trono. Essa é uma visão futurística, na época de João, uma visão apocalíptica, uma visão das últimas coisas. Por isso que se fala do Apocalipse, por isso que se fala a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos. Nós não sabemos qual o dia, mas sabemos que esse dia chegará, onde as famílias, povos, nações, línguas estarão. Mas João vê que aquele povo já está, e aqui se refere aos que morreram em Cristo. Depois tem a resposta aqui de João. Esses foram os que morreram na grande tribulação, esse povo que perseverou até o fim. João vê um povo que suportou as lutas da vida. João já vê aqui um povo que foi fiel até a morte. João viu aqui um pai e uma mãe que orava pelos seus filhos, que oravam pela salvação de todos. João consegue ver todos os salvos em Cristo Jesus, de todos os povos, línguas e nações, diante do que estava sentado no trono e diante do Cordeiro de Deus. E aqui nós observamos alguns pontos e algumas palavras-chave específicas. Ele vê todos esses povos, mas ele vê algo acontecendo. Uma multidão que não se podia contar.
parados diante do trono. A palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã, a palavra do Senhor para nós, para a sua igreja, é que nós devemos estar e exercitar o nosso coração e preparar a nossa imaginação, porque um dia estaremos diante do trono de Deus. Apocalipse vai dizer do grande trono branco. Apocalipse vai dizer no dia do juízo. E o que significa trono? Trono significa poder, significa soberania, significa um poder real, significa alguém que governa, significa que alguém que manda, mas não só como quem tem autoridade, mas não só como quem tem um poder governamental, mas não só como tem um poder estatal, mas sim como aquele que tem todo o poder. Aquele que está assentado no trono é aquele que eu e você chamamos de Senhor e Salvador, é aquele que eu e você chamamos de nosso Senhor. E eu te pergunto agora, olha para o trono. Eu vou fazer um exercício com você agora. Exercite a sua memória, a sua visão, e tente imaginar em sua soberania essa visão de João, em toda a soberania de Deus, alguém assentado no trono, o Cordeiro à direita de Deus e uma multidão parada diante do trono. Aí você olhou para a glória de Deus já? Você já imaginou o trono? Agora olha para o teu problema, agora olha para as tuas lutas, agora olha para a tua vida e me diga se tudo que você está passando não é efêmero diante daquele que está sentado no trono. Me diga se com o poder da sua palavra, se com o poder da sua glória, se com o poder da sua majestade, Ele não pode resolver esses problemas. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, e é por isso que o Apocalipse tem essa função. O livro do Apocalipse exercita o nosso coração a desarraigá-lo de todas as demandas da terra. O Senhor te convida nesta manhã a desarraigar o teu coração da terra e colocar o teu coração no trono da glória de Deus. O Senhor te convida agora a parar de olhar para baixo, de olhar para os problemas, de olhar para as crises, e olhar para o céu e tentar pelo menos imaginar pela fé que existe um trono, que existe um Deus que te criou e que te salvou. Aleluia! E isso não é mensagem de autoajuda, mas eu tenho certeza que a PIBCP precisa da ajuda do alto, precisa da ajuda do Senhor. Essa igreja não é a verdade, nenhuma igreja é a verdade, mas é a coluna, é a baluarte, é quem sustenta a verdade de Deus. E nós devemos sustentar essa verdade, que Ele está sentado no trono, e o trono é dele. Glória a Deus, Jesus. As vestes brancas foram lavadas, e parece paradoxo, é muito paradoxal isso aqui. As vestes brancas foram lavadas no sangue do Cordeiro, mas só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que tem poder, é o sangue de Jesus. Eu já falei isso para vocês. Uma vez eu vi a reportagem e um carro de um homem foi assaltado, e ele era pastor, ele estava no carro, a sua esposa do lado, passou isso no balanço geral, e quando ele estava sendo assaltado, ele foi cercado, o pastor foi rendido desse lado, a esposa dele não quis sair de dentro do carro do carona de jeito nenhum, ela estava aflita. Então 3 jovens, um daquele puxa aquele homem e tira do carro, e quando o outro dá a volta, que abre o carro para a mulher sair, a mulher diz, aquele homem cai duro, aquele jovem infarta na hora, com 22 anos, não era 24 anos, infartou ali no chão, os outros 2 saíram correndo. E quando o repórter perguntou para aquela mulher o que ela falou para que aquele bandido tivesse um tal susto, ela disse que quando ele botou a mão na maçaneta que abriu, ela olhou para ele e disse assim: o sangue de Jesus tem poder. E quando ela falou o sangue de Jesus tem poder, aquele jovem de 20 e poucos anos caiu ali infartado no chão, morreu. É um exercício para todo dia? Acho que não. Mas aprove Deus naquele dia fazer um milagre, fazer algo diferente para glorificar o seu nome. Irmãos, as vestes brancas foram lavadas no sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado, o sangue do Cordeiro que lava as nossas impurezas, e nós estaremos diante do Senhor. E aqui João já vê a igreja gloriosa, João já vê a igreja vitoriosa,
João já vê aqueles que já partiram em Cristo Jesus. João já consegue ver aqueles que confessaram a Jesus e que morreram dando um bom testemunho do seu nome. Essas pessoas já estão diante do trono do Cordeiro. Sabe esses irmãos que perdemos há alguns dias? Sabe a irmã Luci, Marina? Sabe a irmã Vera Machado? Sabe alguns irmãos onde tem um santo em Cristo Jesus que partiu? Eles já desfrutam da glória de Deus, já estão diante do trono, e isso deve consolar o coração da igreja, deve consolar o coração das famílias, deve consolar o coração de todos, porque não está dormindo, não está em estado intermediário, não está em uma sala de espera, mas já está diante do trono, já está diante de Deus, já está diante da glória de Deus, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e o homem foi ordenado morrer e viver uma única vez. Então, eu já posso imaginar, e quando eu sinto saudades das minhas irmãs, quando eu sinto a dor da partida, eu consigo imaginar e exercitar no meu coração que elas já estão dizendo: glória, honra, poder e majestade seja dada ao Senhor, aquele que está assentado no trono. Essa multidão parada diante do trono e com palmas nas mãos, é a linguagem e a mesma conotação, e aí trazendo a alusão do que aconteceu na entrada triunfal de Jesus. Na entrada triunfal de Jesus, onde os homens com palhas de coqueiros e com palmas, adorando e dizendo: hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Mas a igreja do Senhor Jesus é aquela que deve cantar maranata, é aquela que deve desejar que Ele venha para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, porque Ele virá para buscar a sua igreja. O que mais me chamou a atenção também, depois das palmas, gritavam em alta voz dizendo: salvação ao nosso Deus, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 seres viventes, e caíram com suas faces diante do trono e adoraram a Deus. A palavra trono, só nessa porção do versículo, aparece 7 vezes. A palavra trono para mostrar o poder, e toda hora ele lembra o que estava assentado no trono. E trono tem a ver com reino, com basileia no grego. Trono tem a ver com basileia, e ele tem uma basileia, e é o seu reino, e ele diz: o reino dos céus é chegado até vós. Jesus veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens, e ele disse: o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus, não o reino do homem, o reino de Deus, não o reino do poder, mas o reino daquele que tem todo o poder. E João descreve: ele ainda está assentado no trono, o trono ainda é dele. Os homens brigam por poder, por status, os homens querem um grupo para tomar conta, os homens querem liderar, os homens querem ter um trono, os homens almejam isso, os homens são corrompidos por isso. A natureza do homem apela para isso, porque foi o desejo de Adão de ser igual a Deus. Então isso já vem no pacote da natureza humana, o desejo do eu, o desejo de ser igual a Deus, o desejo de dominar, o desejo de ser soberano. Mas na verdade, João sempre lembra que ele está assentado no trono. Eu gosto da frase que diz: a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. O trono está lá, o Rei da Glória, o Rei do Universo, o nosso Senhor. E por que os homens brigam por isso? Porque Basileia dá ideia de governo. Basileia precisa ter um trono, a Basileia precisa ter um poder, e precisa que alguém faça isso. Mas na verdade, irmãos, o reino que deve estar implantado em nossos corações é o reino de Deus. E se for o reino de Deus que está implantado em seu coração, que está plantado e que está fincado em seu coração, certamente esse reino precisa de um trono. E esse trono não pode de forma alguma, nem que você queira, ter você sentado ali. Esse trono, quem está é o Senhor, quem deve estar é o Senhor. E você deve pedir a Ele: Senhor, reina em mim, para que um dia eu possa reinar contigo. Mas eu fico perplexo, eu fico impressionado que as pessoas vivem reinando sem deixar Cristo reinar, e ainda tem a expectativa de reinar com Cristo. Você não vai reinar com Cristo se Cristo não reinar em seu coração. Você não vai reinar com Cristo se Ele não reinar em
família. Você não vai reinar com Cristo se Ele não reinar na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa, no seu coração, em tudo que você tem, em tudo que você é. Mas muitas pessoas assumem o governo de suas vidas, mas aqueles... Por isso que Jesus sempre disse, Jesus falou, os discípulos perguntam após a parábola do semeador, e é intrigante aquilo. Jesus conta a parábola do semeador, os doutores não entendem, vão embora confusos. Os discípulos depois chamam Jesus e dizem assim: Senhor, explica-nos essa parábola. E Jesus explica a parábola. Por que o Senhor só nos fala por parábola? Ele diz: é porque Deus revelou isso aos sábios e entendidos. Deus ocultou aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Porque a voz... Senhor, mas por que eles não entenderam? E o Senhor está explicando a gente ali. Jesus disse: porque a voz é dada a conhecer os mistérios de Deus. É na simplicidade que o reino de Deus é implantado. Meu Deus. As pessoas dizem por meio dele, mas na verdade em sua vida está dizendo: é por meio de mim, é por meio do meu dinheiro, é por meio da minha influência, é por meio do meu conhecimento, é porque eu posso, é porque eu sou. Você não pode nada, só pensa que pode, e vai morrer pensando que pode, e vai descobrir que não vai poder nem entrar no céu por isso. Meu Deus, é forte. Deixa de ser bobo, egocêntrico. Deixa de ser orgulhoso, orgulhosa, e deixa Cristo reinar para que você possa reinar com Ele. Porque os cavalos e as carroças se preparam até para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Verdade, Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. E os homens vão morrer em busca de algo que não podem ter. Porque é correr atrás do vento. Porque o trono já está ocupado. Mas a natureza humana apela para isso. E eu vou te dizer uma coisa: nenhum dos teus conhecimentos, teu poder aquisitivo, tua influência vão te levar para o céu. Nada disso. Mas onde houver um coração quebrantado e contrito, onde houver um lugar simples para Jesus reinar, porque não tinha lugar para Ele na estalagem. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura, na estrebaria. É na simplicidade, é no coração simples que o Senhor quer implantar o reino de Deus, o trono de Deus. E fala muito de trono. Só que o interessante é que diante do trono, além da multidão, os anjos, imaginem, legiões e mais legiões de anjos, os 24 anciãos que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, os 4 seres viventes, o que eles fazem? Caíram sobre suas faces diante do trono. O problema é que os seres celestiais, nesse exato momento, estão prostrados com suas faces ao chão, diante daquele que está sentado no trono. Meu Deus, coisa linda. Agora eles já são imortais. Oh, glória. Agora a enfermidade já não nos alcança. Aleluia. A dor, a tristeza, Aleluia. a necessidade, a dificuldade, nada disso os alcança. Eles não precisam de mais nada que dependemos e precisamos aqui. E sabe como eles estão agora? Sabe como eles estão agora? Estão dizendo bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Oh, coisa linda, papai. Glória a Deus. E o homem que está sujeito a enfermidades, o homem que está sujeito às intempéries da vida, o homem que está sujeito a todo tipo de miséria e de mazela que o mundo pode oferecer, o homem que está sujeito a um atropelamento, o homem que está sujeito a uma bala perdida, o homem que está sujeito a um assaltante, irmãos, tem dificuldade de abrir a boca para glorificar aquele que está sentado no trono. Eles já estão garantidos, e nós ainda estamos vivendo dia após dia e temos dificuldade de glorificar. Temos dificuldade de dar glória. Mas quando o Flamengo, o Fluminense, seja que time faz gol, você sente as paredes da casa tremer. Sai até palavrões se duvidar. É verdade, Deus. E diz:
foi a emoção do momento, porque meu time está ganhando, porque meu time está perdendo. A mãe do juiz é xingado, o jogador, o zagueiro, se ele pudesse jogar uma pedra e atravessar a televisão e acertar o cara, ele fazia. Isso é de qualquer time, tá? Mas cadê abrir a boca para dar glórias ao Cordeiro? Cadê? Ah, não pode não, porque eu sou batista. Ah, eu esqueci, pastor. Luiz é formado no Batista do Sul. Lá aprendeu a não bater palma. Não, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos aquele que está sentado no trono. O Senhor da igreja, o Senhor do céu, da terra, do mar. É o Senhor da PIB-CP. O Senhor que fez os céus, o mar, a terra e tudo que nele há. É o Senhor da tua vida. Gosta quem gostar. Pastor, o senhor está gritando demais, eu já estou exercitando, porque lá vai ter que ser de voz alta. Lá não vai ser balançar a cabecinha, não. Lá não vai ser eu creio por dentro, não. Tem que confessar, abre a boca e glorifica. Porque quando está ruim você reclama. Quando não está bom você reclama. O que a igreja precisa fazer, você sai falando para um bocado de gente. O que a igreja não está bom, você fala. Mas eu não estou te convidando a falar bem da igreja, não. Eu estou te convidando a falar bem do Senhor da igreja, do dono da igreja. Eu estou te convidando a não falar bem de pastor. Eu não estou te convidando a falar bem de mim. Eu não estou te convidando a falar bem dessa igreja. Eu estou te convidando a glorificar aquele que é o Senhor dessa igreja, que é o Senhor de todas as igrejas, que glorificam o seu nome nesta manhã. Glória a Deus, aleluia a Deus. Desse jeito, Senhor. Clamando em voz alta. Lá, clamando em voz alta. Lá, adorando. Maravilha. Lá, quando já estava tudo consumado, glorificando. Verdade, E você que ainda nem foi salvo, e ainda vai ser pela fé, e alguns ainda meio que pelo fogo, está com a boca fechada. E você que ainda talvez é pelo fogo, alguns serão salvos meio que pelo fogo. Porque Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Verdade, Deus. O reino dos céus é assim. É assim. A porta é estreita. Verdade. Porta larga é só para o que não presta. Porta larga é do fuxico, porta larga é da mentira, porta larga é da contenda, porta larga é da discórdia. Mas a porta do céu, vou ter até que fazer uma dieta, porque desse jeito talvez eu nem passe. Vou afinar essa barriga aqui que está osso, senão não entra. E você ficou preso pela gordura. Glutonaria, não entra. Pastor, o senhor quer mudar a igreja? De forma nenhuma. Eu quero mudar o teu coração à luz da palavra de Deus. Pastor, o senhor quer mudar a doutrina? Quem sou eu? A doutrina da Igreja Batista é a Bíblia. Na Convenção Batista Brasileira, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Estou implantando livros, livretinhos, projeto disso, daquilo, mas é a nossa única regra de fé e prática. Pastor, o que é ser batista? É ser bíblico. É a Bíblia reger a igreja. É a Bíblia ensinar a igreja. É a Bíblia instruir a igreja. É a Bíblia alimentar a igreja. Isso é ser batista, pelo amor de Deus. E como eu digo, quarta-feira ainda tem um brinde. Acho que alguns não sabiam que ser batista também é ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Também está a nossa regra de fé e prática. Reclama com Paulo, reclama com Jesus. Errais porque não conheceis as Escrituras. E para aí, e Jesus para aí, e nem o dínamo de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras confere poder de Deus. E o povo gritando, clamando. Eu vou correr aqui. E um dos anciões respondeu para João. Pergunta a ele: quem são esses aí que estão com vestes brancas, túnicas brancas? Quem são esses? De onde eles vieram? E João, como Ezequiel, aprendeu o princípio de humildade. Ele olha, vê coisas inefáveis e ele diz: Senhor, tu sabes. Porque afinal de contas, quem sabe tudo não sabe nada. E ele diz: Senhor, tu que sabe.
Só que um dos anciãos, na verdade, colocou ele à prova aqui. Quem são esses? Mas ele sabia. E então ele diz: tu sabes. E ele me disse: estes, olha quem são esses. Olha quem são esses. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e a tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono e os servem de dia e de noite. Onde? No seu templo. Tem um monte de gente querendo ser desigrejado e falando mal da igreja, porque não é na igreja, não vai para o céu, lá tem templo. Lá vai ter um templo de adoração a Deus. Lá terá moradas preparadas para você sair da sua casa espiritual, preparada pelo Senhor, para ir para o templo adorar. Promessa de Jesus: eu farei coluna no templo do meu Deus, aquele que perseverar até o fim. Então quem não gosta de igreja, quem fala mal da igreja, quem diz que a igreja não é nada, também não vai. Muda o teu conceito. A igreja, a instituição, é uma agência de Deus aqui na terra, e a igreja será arrebatada e estará adorando ao Senhor nos céus. Quando você for falar mal da igreja, lembre-se que ela é noiva do Cordeiro. Ele disse: Senhor, tu sabes. E o homem, um dos anciãos, diz para ele, um dos anciãos: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas túnicas no sangue do Cordeiro, e por isso eles estão diante do trono, e o servem de dia e de noite no templo. Aquele que está assentado no trono habitará entre eles. E isso parece o que aconteceu no Evangelho de João, no capítulo 1. O Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Armou uma tenda, criou um tabernáculo e veio viver no meio do homem, no meio da humanidade. Foi o que Jesus fez. Deixou a sua glória e tabernaculou e habitou entre nós. Só que nesse segundo momento, a igreja que habitará com o Senhor. Hoje o Senhor habita com a igreja. Amanhã a igreja habitará com o Senhor. Eu fico pensando nos falastrões quando eu vier para o culto. Eu não sei se vai ter porta quebrada, se vai estar tudo fechadinho. Eu sei que a igreja vai ser arrebatada, porque eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que o Senhor irá voltar para buscar aqueles que creem em seu nome. E a coisa está ficando tão difícil a cada dia, que o que mais prova é que está próximo, que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem. Eu nunca tive tanto medo e preocupação de Jesus voltar como agora. Talvez não venha, tá? Mas vamos preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. Planeje, estude, trabalhe, faça o seu melhor, mas faça tudo para a glória de Deus. Estude bem para a glória de Deus. Quando você passar, viva para a glória de Deus. Procure o melhor emprego, mas quando ele chegar, converta sua vaga de emprego ao Senhor. Ah, você quer promoção, porque você trabalhou, mereceu. Quando você ganhar, converta ele ao Senhor. Diga: Senhor, eu consagro a Ti, porque sem Ti nada eu posso fazer. Você quer o carro? Tenha o seu carro. Mas quando a chave chegar na sua mão, você diga: Senhor, é para a glória do Senhor. Meu Deus, que seja. Um dia uma pessoa me pediu para consagrar a chave da moto nova. Eu falei: você está dando para a igreja? Não, é minha. Eu falei: não, consagrar é entregar. É isso que significa consagrar, entregar. O irmão ficou pilhado comigo, que eu não orei a chave. Não vai dar para a igreja. É para servir os irmãos ao Senhor? Não. Então o que eu vou fazer? Agradeça, dê graças. Agora, consagrar, quando a mamãe consagra o filhinho, ela está fazendo igual a Ana, não é? Senhor, te pertence, meu filhinho, cuida dele. Olha, irmão, se você consagrar tudo que tu tem ao Senhor, pastor, é móvel, consagre lá. A gente não faz muito de consagração de objeto não, tá? O último batista que eu vi fazer isso dançou.
Você tem que consagrar ao Senhor. Consagre você o que você tem ao Senhor, porque olha, Ele vai olhar assim e vai dizer: esse aqui é o carro do meu servo, ele consagrou a mim. Então deixa que eu vou. Tudo que temos, tudo que possuímos, devemos consagrar ao Senhor. É princípio bíblico. Eu não consagro não, tá bom. Consagre ao Senhor, irmãos. Porque se o ladrão levar, papai providencia outro. Consagre ao Senhor, porque o bandido vem e leva o carro, mas não leva a tua vida. Consagre ao Senhor, porque está debaixo da poderosa mão de Deus. Consagre tudo que você tem ao Senhor, porque Ele que nos livra do laço do passarinheiro. Ele diz: não posso. Ele consagrou a mim, Ele confiou isso a mim, Ele confiou o filho a mim, a casa a mim, os objetos, até os objetos que Ele tem, Ele confiou a mim, então eu vou cuidar. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Você não precisa de uma bênção apostólica ou pastoral para consagrar o que você tem ao Senhor. Apenas dê graças e diga: obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. E finalizando, ele diz: Ele habitará entre eles. E aqui é o meio, é por meio. E tudo envolve o Cordeiro, tudo envolve o Senhor. E sem Jesus no meio não dá certo. Tem gente que quer fazer tanta coisa, mas Jesus não está no meio. Jesus, tu fica aí que eu vou resolver aqui. Daqui a pouco eu volto. Ele não é marionete. Ele é o Senhor do universo. Jesus não é seu amiguinho. Ele é o Rei da Glória. As músicas te ensinam que Ele é teu amiguinho. Ele é o Rei da Glória. As músicas te ensinam que Ele é teu amiguinho. Ele vai voltar como juiz e vai separar as ovelhas dos bodes, e vai separar a sua esquerda e a sua direita. E com os da esquerda Ele não vai querer nem conversa. Quando começar a falar, Ele vai dizer: maldito, não conheço você, aparta-te de mim. Meu Deus. Mas eu creio que a PIBCP vai estar do lado direito. Que Ele vai dizer: entra, benditos de meu Pai, para o reino que te foi preparado desde a fundação dos séculos. E quando isso acontecer, e na visão de João já tinha acontecido, Jesus, o Cordeiro, aquele que está sentado no trono no meio deles, diz assim: ó, eles não terão mais fome, eles não terão mais sede, e nem arderá o sol sobre eles, e nem qualquer calor, porque o Cordeiro está no meio deles. Perceberam o que João faz? Não arderão, não sentirão fome, porque Ele está no meio. Ele usa algo no futuro com algo no presente. Não terão fome, não terão sede, o calor não arderá, mas não diz que é porque Ele estará no meio. É porque Ele já está no meio. Ele já habita no meio. Ele nunca saiu do meio. Até na hora de morrer Ele foi crucificado no meio. Ele é o centro. É cristocêntrico, é cristológico. E Ele tem que ser o centro. Ele tem que estar no meio da tua vida, no meio da tua família, no meio de tudo que você tem, no meio do teu coração. E eu já convido o ministério para a gente adorar o Senhor em forma de oração, com essa canção, desejando a vinda do Senhor. E diz aqui: o Cordeiro está no meio deles, os alimentará e os levará às fontes de águas vivas. O Cordeiro vira pastor. Ele se cumpre aqui o que está no Salmos 23, se cumpre o que está em Isaías 40, verso 10, Ezequiel 34, 23, se cumpre aqui que Ele nos leva às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos leva a pastos verdejantes. E o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para refrigerar a tua alma, para dizer que Ele te conduz às águas tranquilas, para dizer que você não vai ter falta de nada, nem fome, nem sede. E eu te convido a adorar a soberania do Senhor, chamando-o de poderoso, poderoso, poderoso. Enquanto você adora, Ele cuida da tua vida. Enquanto você adora, Ele cuida das tuas necessidades. Mas adore a Ele, adore ao bendito Cordeiro, como aquele que irá voltar para buscar você. Ele virá para buscar você, e você precisa acreditar nisso. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Poderoso Deus, adore ao Senhor.
Cordeiro.